0,6% e para a Grande São Paulo, 74,1%. Os internados em UTI hoje são 4.481 pacientes, 4.481 pacientes, e em enfermaria 8.073 pacientes. A gente sempre teve, ao longo do tempo aí, uma discreta aumento da enfermaria com relação ao UTI, e agora essa distância está aumentando. Isso são pacientes internados, sejam suspeitos ou confirmados. E no sistema de internação do Estado, tivemos até agora 28.787 altas hospitalares. Eu gostaria de iniciar passando para o Dr. Carlos Carvalho, que irá nos apresentar o sistema que nós temos de tele-UTI, que agora passa de 1.000 atendimentos, e ele vai dar todos os detalhes a respeito dessa que nós chamamos de teleconsultoria. Por favor, Dr. Carlos. Boa tarde, secretário, boa tarde a todos, aos colegas aqui presentes. Bom, desde o início, quando das minhas primeiras intervenções aqui, até antes de estar na coordenadoria, e sempre falando a respeito da terapia intensiva, da gravidade da insuficiência respiratória, da necessidade de leitos de UTI, na necessidade de ventiladores mecânicos para que esses leitos de UTI pudessem ser ativados. E eu sempre comentava que, além de termos a estrutura do leito de UTI, além de termos o ventilador, ou seja, a estrada e o carro, principalmente nós precisaríamos ter os pilotos. E os pilotos só são possíveis se nós tivermos profissionais capacitados para administrar esses equipamentos no ambiente adequado. E uma das vertentes que viemos trabalhando junto à Secretaria da Saúde e com convênios específicos feitos pelo INCOR, junto com a Secretaria da Saúde, foi essa parte de capacitação e de treinamento. Então, esse projeto de tele-UTI, ou seja, a utilização de telemedicina para acompanhar os pacientes graves com problemas respiratórios, ele veio nesse escopo. Então, há cerca de 70 dias atrás, um pouco mais de 2 meses, foi implantada a base de assistência em telemedicina no INCOR, e começou-se a ser implantado essas bases nos hospitais da rede pública, da rede da Secretaria da Saúde. Então, começamos com Mandaqui, Taipas, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Penteado, Regional Sul, Ipiranga, o Geral de Osasco, Padre Bento, e na região da Baixada Santista, o Guilherme Álvaro. Próximo, por favor. Próximo. Ou seja, na região de São Paulo, que está mais acometida, onde se iniciou os primeiros casos da pandemia e por onde a pandemia vem se espalhando, nós começamos ali em vermelho a UTI nossa do Hospital das Clínicas. Seguinte, a partir daí, próximo, foi feito o contato com esses 9 hospitais que estão em acompanhamento nesse esquema conosco. Aí agora nós estamos acrescendo mais 5 hospitais, caminhando, vocês reparem, caminhando para o interior de São Paulo. Então, ainda na região da Grande São Paulo, pegando Itapevi, Itaquaquecetuba, Francisco Morato, Pedreira e o Regional de Cotia. Então, esse matriciamento, essa rede capilarizando a informação, capilarizando os cuidados do paciente grave, é uma situação bastante importante que desde o início entendemos como fundamental para atender os pacientes, não só nesse momento Covid, mas para um futuro, para podermos
acompanhar. Então, como está ali descrito, são 270 leitos que já estão em atendimento em tele-UTI, vão ser acrescidos mais 153 ainda nessa semana, atingindo 423 leitos, e quando completarmos mais 5 hospitais, vamos para quase 600 leitos monitorados pela nossa equipe do INCOR, da UTI respiratória, ajudando na discussão dos casos respiratórios graves em toda essa região do estado. Seguinte, por favor. Então, para isso, nós desenvolvemos, ao longo do mês de fevereiro e março, um protocolo de atendimento. E esse protocolo gerou esse portal com essas informações que vão desde a técnica, um tutorial de lavagem de mãos, de paramentação, de desparamentação, um tutorial para o atendimento de enfermagem, um tutorial para o atendimento de fisioterapia e principalmente para a aplicação do protocolo de ventilação mecânica, que foi amplamente discutido com colegas especialistas do Hospital das Clínicas, com colegas, discutimos isso com colegas que estavam na Itália, que estavam na China, que estavam na Espanha, para montar um protocolo de atendimento, e esse protocolo foi validado no Comitê de Saúde do Centro de Contingências, com colegas da Universidade Federal de São Paulo, com colegas da Unicamp, da USP Ribeirão Preto, do pessoal da Unesp de Botucatu. Então, esse protocolo validado, ele foi colocado nesses dois portais, num portal do Hospital das Clínicas e num portal da Secretaria da Saúde. No portal do Hospital das Clínicas, até segunda-feira, foram 105 mil visualizações desse tutorial, desse protocolo de atendimento. Isso significa que não só os profissionais que estão envolvidos diretamente nesse projeto, mas como esse portal é aberto, colegas de outros hospitais, de outras unidades e mesmo de outros estados estão tendo acesso gratuitamente a esse protocolo de atendimento. A Secretaria da Saúde sofisticou um pouco, ela fez um curso com capacitação, tem uma provinha ao final de cada módulo, e o indivíduo se forma ao final desse curso no atendimento de pacientes com Covid-19. 563 profissionais já realizaram esse curso e já estão capacitados pela Secretaria da Saúde. No nosso atendimento nesses 9 hospitais, ampliando agora para mais 10, vamos atender então, no futuro próximo, 19 hospitais, nós fazemos 3 capacitações em EAD, um com a equipe médica, um com a equipe de enfermagem e com a equipe de fisioterapia. Ao final dessa capacitação, passamos um questionário que esses profissionais respondem, e 90% das equipes recomendam a manutenção desse tipo de tratamento e 100% referiram que melhoraram a prática assistencial graças a esse tipo de capacitação, a esse tipo de treinamento. Seguinte, por favor. Então, até 30 de março, ou seja, quando iniciamos, até agora, 2 meses depois, até 8 de junho, já foram realizados 1.065 atendimentos. Então, hoje estamos comemorando o número aí de 1.000 atendimentos para esses pacientes. No início, nós não procuramos fazer, agora estamos fazendo uma estatística específica desses hospitais, agora estamos fazendo. Mas esse mesmo protocolo está sendo utilizado no Hospital das Clínicas, que tem seus 300 leitos de UTI, e já mais de 1.200 pacientes estiveram internados nas unidades de terapia intensiva do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Baseado nos dados desses 1.200 pacientes, nós observamos uma média de permanência de 11,5 dias. Na época que saíram os primeiros reportes da China, da Itália, eles demonstraram que os pacientes ficavam 15 dias em média na UTI. Ou seja, para cada leito de internação, rodavam 2 pacientes por mês. Aumentando essa capacidade, ou seja, diminuindo o tempo médio de internação, nós conseguimos aumentar
teoricamente, em 30% a capacidade de atendimento desses pacientes. Então, é uma outra maneira de aumentar efetivamente o número de leitos sem nenhum gasto adicional. Seguinte, por favor. Então, em perspectivas do ponto de vista de treinamento, de capacitação das equipes, nós temos duas outras atividades. O primeiro é um app que está tanto na Apple quanto está no Android, nesse momento, para eles autorizarem para entrar, para serem liberados, para que se possa, qualquer profissional de saúde se registrando, ele vai poder ter acesso a esse protocolo de assistência no seu celular. E com isso nós vamos ampliar mais o número de profissionais que vão ter acesso a essa forma de tratamento, a esse protocolo de assistência que desenvolvemos. E a outra coisa, estamos trabalhando na capacitação seguinte, com a simulação online. Com a parceria com empresas nesse momento, através de uma área do INCOR chamada Inova-INCOR, estamos desenvolvendo um ambiente virtual de terapia intensiva, onde o indivíduo vai entrar nesse ambiente virtual e vai estar simulado um paciente no ventilador mecânico e ele vai treinar as técnicas de ventilação nesse ambiente virtual. Isso deve estar em funcionamento até o final desse mês. Bom, essas eram as informações que eu queria passar nesse Dia da Saúde aqui. José Henrique, então, obrigado. Queria deixar os cumprimentos da Secretaria e do Governo neste exitoso programa de telemedicina e, neste caso, tele-UTI, um programa de teleconsultoria, nesse caso, com 1.000 e tantos atendimentos, 1.065 atendimentos, com esta quantidade de hospitais e 470 leitos que nós já estamos colocados no programa. Isto é um sucesso, isto é um êxito, é inovação dentro da Secretaria, e eu gostaria novamente de deixar os cumprimentos aqui ao Dr. Carlos, que é o coordenador deste programa, ao INCOR e ao HC, obviamente, à Faculdade de Medicina. Dando sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do controle de doenças e membro do Centro de Contingências, que vai nos explicar a respeito dos diferentes tipos de teste e como que nós vamos trabalhar isto com esses dois testes que temos. Por favor, Paulo. Obrigado, secretário. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que das estratégias de testagem que têm sido utilizadas no estado de São Paulo, esclarecer primeiro qual é a principal razão de fazer a testagem, que é monitorar a pandemia e ter dados para que a gente possa fazer o controle da pandemia, principalmente através da redução do contato, do isolamento de casos confirmados, do monitoramento dos seus contactantes e assim por diante. Vocês têm visto nas últimas semanas, especialmente de 2 semanas para cá, um aumento importante no número de casos confirmados. E hoje eu queria explicar um dos principais motivos disso está ocorrendo, que é a incorporação de testes sorológicos na confirmação dos casos que nós contamos diariamente. Nesse gráfico, nós podemos ver em azul escuro aqueles casos que são confirmados pelo teste chamado RT-PCR. E no azul claro são os casos confirmados através de testes sorológicos, principalmente os chamados testes rápidos. Há cerca de, talvez, 1 mês, o Ministério da Saúde disponibilizou para todos os municípios do estado de São Paulo um quantitativo importante de testes sorológicos, testes rápidos, de 1 milhão, no total de 1 milhão de testes. Nós estamos recebendo mais outro quantitativo do Ministério da Saúde. Municípios têm adquirido testes sorológicos, principalmente rápidos, e têm feito uso deles nas suas populações, e empresas estão usando
testes rápidos, ou seja, a contribuição dos resultados desses testes no número total de casos tem subido proporcionalmente, tem crescido progressivamente, como vocês podem ver nesse gráfico. Hoje, esses são os dados que a gente tinha no final da semana, 142 mil casos confirmados, dos quais 120 mil confirmados através de teste PCR e 22,6 mil confirmados através de testes sorológicos, principalmente testes rápidos. Então a gente vê que a contribuição dos testes rápidos no total de casos confirmados, ela tem crescido. Próximo, por favor. Muito bem. Por que isso é importante? Pelo significado de cada um desses tipos de resultados. O diagnóstico do caso agudo, aquele caso que requer algum nível de atenção em saúde imediata, seja através do isolamento domiciliar com acompanhamento, principalmente pela rede de atenção primária, seja necessitando internação de leitos de enfermaria ou leitos de UTI, o diagnóstico é feito por esse teste chamado RT-PCR. O que ele faz? Ele identifica a presença do vírus no organismo da pessoa que está apresentando sintomas. Ele avalia o material genético, identifica os casos ativos e, portanto, ele é fundamental tanto para o tratamento como o isolamento desses casos agudos. Os testes sorológicos, e aqui são incluídos os testes rápidos, eles avaliam a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Então, ele olha para o que já aconteceu. As pessoas que desenvolveram anticorpos, em algum momento, elas tiveram o contato com o vírus e desenvolveram, então, esses anticorpos. Dessa forma, o teste rápido informa muito mais sobre o que já aconteceu, sobre a situação de uma população em termos da proporção de pessoas que já tiveram contato com o coronavírus. Uma parte dessas pessoas teve sintomas, provavelmente sintomas leves, e outra parte das pessoas pode não ter tido sintomas e ter desenvolvido os anticorpos. Então, esses testes sorológicos são fundamentais para que nós possamos avaliar a progressão da transmissão do vírus na população, em diferentes grupos populacionais, grupos de risco e assim por diante. Essa diferença é fundamental, porque as pessoas acham que o teste rápido vai dizer se elas estão ou não doentes. Ele não vai. Ele vai dizer se elas tiveram ou não contato com o vírus e desenvolveram anticorpos contra o vírus. O que também não significa dizer que elas estão imunes. Nós ainda estamos aprendendo sobre a imunidade. Não se sabe ainda qual é a duração da imunidade a partir de uma infecção pelo coronavírus. Então, aquela ideia de que fazer o teste o sorológico e se ele dá positivo a gente pode sair por aí, é uma ideia equivocada. As pessoas devem manter as mesmas precauções que aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Próximo, por favor. Nesse sentido, além de nós, daqui para frente, apresentarmos o número de casos, diferenciando casos identificados a partir do teste RT-PCR e casos identificados a partir dos testes sorológicos, nós também o secretário publicou uma resolução de número 80, reforçando a obrigatoriedade da notificação tanto de testes positivos como testes negativos, PCR e sorológicos. Por que isso é importante? Porque nós estamos subestimando a nossa testagem populacional com os números que a gente tem hoje. Vários laboratórios do setor privado informam, por exemplo, os testes positivos, os casos confirmados. Mas a gente não tem informação de quantas pessoas foram testadas
para que a gente tivesse aquele número de casos confirmados. Então, quando a gente diz hoje que a nossa capacidade de testagem é baixa, está faltando esse elemento, principalmente da testagem dos negativos, para a gente ter uma avaliação mais próxima do real de quanto nós estamos testando. A resolução ela traz um modelo padrão para que os laboratórios informem e notifiquem os dados, traz instruções para registro de inquéritos epidemiológicos, isso é muito importante para a gente poder acompanhar a progressão da imunidade nas diferentes populações, institui penalidades se não houver essa notificação e coloca ou reforça a obrigatoriedade de notificação por parte dos municípios e laboratórios. Então, daqui para frente, nós vamos sempre apresentar os nossos dados distinguindo o que foi caso confirmado por PCR e casos confirmados por sorologia, inclusive porque isso nos permite ter uma ideia muito mais clara da evolução da pandemia no Estado e também para a organização dos serviços de saúde necessários para a população, já que, por exemplo, quem tem um teste positivo sorológico não requer uma assistência. Ele já teve contato com o vírus, já desenvolveu a imunidade, não está entre aqueles que precisam, nesse momento, de cuidados de saúde. Acho que seria isso, secretário. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que são avanços que nós conseguimos estabelecer para que a gente possa cada vez mais conhecer tanto a questão relacionada ao diagnóstico, como falou o Dr. Paulo, e principalmente, do ponto de vista epidemiológico, entender o comportamento da epidemia, não só no Estado, mas como todo o nosso meio aqui, Estado e Brasil. Eu vou pedir agora, por favor, que o médico epidemiologista Dr. Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, aborde como que ele enxerga, como que ele entende que nós estamos conduzindo a questão da epidemia e, principalmente, no seu hospital, no Emílio Ribas, como que ele tem visto a questão, principalmente relacionada a leitos de UTI. Por favor. Boa tarde a todos, senhor secretário estadual da Saúde, José Henrique German, demais autoridades, amigos jornalistas. Represento aqui o Hospital Emílio Ribas, um instituto que já tem, desde 1880, uma tradição no acolhimento e no enfrentamento das epidemias, começando desde a varíola, passando pela meningite, AIDS, e também não poderia ser diferente em relação ao coronavírus. É um hospital que se antecipou a partir de fevereiro de 2020, com todo o apoio do governo do Estado de São Paulo, remodelando e reescrevendo a sua assistência, até então voltada exclusivamente a doenças infecciosas, especialmente a própria HIV/AIDS, mas que, em virtude da existência de uma pandemia, modificou seu quadro hoje em 88% em assistência ao coronavírus, transformando as unidades de enfermaria. Temos aproximadamente 76 leitos voltados exclusivamente para os pacientes Covid. E na evolução se quadruplicou o número de vagas em unidade de terapia intensiva, especialmente para o acolhimento desses pacientes graves. A admissão emergencial de mais de 150 funcionários, incluindo aí médicos, paramédicos, assistentes sociais e fisioterapeutas, foi fundamental. A instituição de protocolos de pesquisa, especialmente para drogas e medicamentos, fazendo com que pudesse ser procedida de uma forma muito elegante, muito ética e digna a assistência desses pacientes, evitando colocá-los ainda mais em risco, assim como os próprios protocolos de assistência que passaram a ter
a sua assistência. Lembrando que daqueles pacientes graves que eram internados nas unidades de terapia intensiva, claramente se mostrou um empenho muito grande das equipes, mas mais do que isso, um aprendizado na assistência, reduzindo, como inclusive o Dr. Carlos comentou, o tempo de internação hospitalar, o tempo de intubação, e mais, muitos dos quais foram recebidos pelos profissionais da fisioterapia, postergando inclusive as próprias intubações, garantindo dessa forma que não precisariam permanecer nas unidades de terapia intensiva. Tivemos alta desses pacientes graves em cerca de 85%, ou seja, pacientes graves e gravíssimos saíram da UTI e voltaram para suas famílias. Dessa forma, nós atingimos o nosso objetivo, que era, sim, salvar vidas. Em paralelo, a própria quarentena nos ajudou, colocou a possibilidade de nós termos a condição de reestruturarmos a nossa unidade, e claramente, assim como todo o Estado, ofertando mais de 6.300 funcionários nas várias áreas, 977 aparelhos, respiradores que puderam ser inseridos em todos os aparelhos do Estado, duplicando também o número de leitos de unidade de terapia intensiva, passando de 3.600 para 7.200 leitos. Lembrando, a assistência fundamental dos hospitais de campanha, que permitiram, nos 5 hospitais de campanha em todo o Estado, sendo 2 deles em consórcio com a Prefeitura do município de São Paulo, também colaboraram e ajudaram nesse impacto reduzido. Nós, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, apoiamos e respeitamos sobremaneira o Plano São Paulo, no sentido de flexibilização de forma lenta, gradual, faseada, respeitando toda a característica de heterogeneidade dos estados e municípios, e que claramente merece e precisa ter a responsabilidade e o apoio e a consciência da população no sentido de seguir aquelas diretrizes de distanciamento social, do uso de máscaras, do uso do álcool gel e respeitando os planos de flexibilização que são instituídos pelas autoridades. Nós não gostaríamos, tanto como profissionais da saúde, seguramente as autoridades e muito mais a própria população, de ter que retroceder no tempo e voltarmos a um regime de quarentena tão duro, em todo o direito de ir e vir e questões ligadas à própria economia. Mas nós temos que cumprir esse papel como cidadão e colaborarmos como a própria população veio colaborando até o momento. Antes de encerrar minha fala, eu gostaria de agradecer todo o apoio que o Hospital Emílio Ribas tem recebido do Governo do Estado de São Paulo, agradecendo nominalmente ao governador João Dória, agradecendo também ao secretário estadual da Saúde, José Henrique German, mas agradecendo especialmente os nossos 1.600 funcionários que não mediram esforços, riscos, inclusive alguns deles deram a vida para poderem atender de forma digna, humana e ética a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jean Gorenstein. Suas palavras são a motivação para a continuidade do nosso trabalho neste caminho, entendendo que estamos num caminho certo e que com certeza esta epidemia vai passar e voltaremos à vida normal brevemente. Encerrando a área da saúde, eu finalizo dizendo a respeito do fique em casa e, se precisar, use máscara. Gostaria agora dos comentários, por favor, da Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Obrigada, secretário German. Eu queria reforçar que aqui nós temos um trabalho completamente integrado, baseado em dados e evidências, e São Paulo está salvando vidas e honrando o seu compromisso com a saúde de todos e de todas. Aqui não há colapso no nosso sistema de saúde, como vocês viram.
nenhuma pessoa ficou sem atendimento por conta do coronavírus e todas iniciativas são embasadas na saúde e na ciência. Não houve um momento que nós não tivemos completa integração e unicidade de cenários entre os dados que vieram da saúde e os que vieram da economia. E nós precisamos relembrar que até agora isso nos ajudou a poupar 65 mil vidas e poderíamos ter tido 850 mil casos a mais até o final de maio. E até o final de junho, mantendo o fique em casa, o distanciamento social, o respeito à ciência e ao modelo regionalizado com a fase correta, não é a próxima fase. Nós vamos conseguir, no total até final de junho, poupar um total de 90 mil vidas e um total de quase 1,5 milhão de casos a menos. Então é muito importante que nós entendamos que o Plano São Paulo não é um plano de abertura, é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Se flexibiliza e se abre onde é possível e se endurece onde é necessário. Baseado em dados e em evidências e sempre com foco em preservar vidas, sempre com foco em respeitar as pessoas do nosso Estado. E para isso, nós precisamos de dados. Vocês viram o salto que nós demos de dados nos últimos dias. Na sexta-feira, nós publicamos aqui uma resolução da saúde do Censo Covid, que reforça a obrigatoriedade de todos os hospitais públicos e privados passarem suas informações de internações, de ocupação de leitos e de leitos Covid disponíveis. Esses dados, conforme o nosso compromisso, foram disponibilizados ontem, antes da meia-noite. Nós dissemos que até segunda-feira eles estariam disponíveis para todos. E estão. E ontem nós também trouxemos aqui a Resolução 80 da Saúde, que reforça a obrigatoriedade da informação dos testes. O Dr. Paulo trouxe essa informação aqui, muito importante para todos nós. Eu não sou médica, tive a oportunidade de trabalhar em tecnologia e em saúde e fico muito orgulhosa de ver o nosso Estado publicando os dados, inclusive, dos casos, com a origem. O que é confirmado por PCR, o que é confirmado por sorológico. Para as pessoas que estão em casa e não entendem a diferença, é muito importante. O sorológico é o teste que é feito com sangue, o PCR é aquele do cotonete no nariz, para que a gente saiba, inclusive, cobrar, né, as providências corretas e saber o que está acontecendo no nosso Estado. E o sorológico olha para o passado. Ele olha para quem já está ou finalizando o seu processo ali da doença ou que teve algum contato com o vírus no passado. O teste que nós estamos, o PCR, é o que mostra se há presença do vírus naquele momento. Então, crescer os casos confirmados por sorológicos é o que nós queremos ver. Quanto mais esse número crescer, quer dizer que mais gente teve contato e que mais preparados nós estamos para uma retomada segura. E é por isso que nós estamos fazendo esse esforço com a iniciativa privada também, que foi anunciada aqui, juntos e unidos e mostrando esses dados de uma forma integrada, nós vamos conseguir chegar a 30 mil testes dia no estado de São Paulo. Então, agradecer ao setor privado pela mobilização e reforçar a importância para as empresas também que estão realizando iniciativas como essa de testagem em massa, que elas também são obrigadas a passar a informação dos testes realizados, porque essa é uma informação que toda a população precisa ter acesso. Nós estamos salvando vidas focando na saúde, com muitos dados e com o papel de cada um de nós, respeitando o que o secretário Guerma colocou, o Fique em Casa. E eu finalizo aqui a minha contribuição hoje, relembrando que o nosso isolamento no Estado e na capital se mantém nos patamares das últimas semanas. Então, a população entendeu o Plano São Paulo. É um plano onde cada um tem que fazer a sua parte. E eu faço um pedido, um convite especial às mulheres, novamente, que tiveram um papel tão fundamental até esse momento. Na dúvida, a gente lê, é um plano de abertura, não é? É um plano de proteger as pessoas. O vírus continua presente no nosso estado. Se a gente pode evitar o contato, sair somente para o que for necessário. Falo como mãe, mas principalmente como filha.
meus pais são grupo de risco e é importante que a gente mantenha o nosso esforço nesse momento, para todos. E o isolamento no nosso estado ontem não foi o ideal, a capital foi 48%, o estado 47%, mas são os patamares que nós vimos nas últimas semanas. Então eu agradeço por um lado o esforço de todos e peço para a gente manter esse esforço e lembrar que o Delta, a diferença entre quando a gente iniciou a quarentena e o momento que nós estamos agora, em especial na capital, está sendo muito positivo. Mais de 20% das pessoas a mais do que o normal continuam ficando em casa. Então vamos mostrar que São Paulo é unido, que São Paulo entende que a gente pode juntos combater essa pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia Ellen. Eu gostaria de ressaltar a questão da informação. A resolução a respeito do censo, agora censo Covid, traz para nós um posicionamento a respeito de ocupação de leitos, média de permanência, número de casos, número de óbitos, enfim, todo um panorama do que está acontecendo nos hospitais, tanto os públicos quanto privados. Antes de passar, por favor, para o secretário de Desenvolvimento Regional, eu queria saudar a presença do Daniel Alonso, prefeito de Marília. Muito obrigado por estar aqui conosco. Por favor, Vignoli, os seus comentários. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiro aqui, a gente vem registrando diariamente os consórcios, as associações de prefeitos manifestando apoio ao Plano São Paulo e sua implementação. Hoje recebemos aqui a carta do CODEVAR, o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande. O prefeito Guilherme Ávila de Barretos faz parte do consórcio, com seus 24 municípios seguindo à risca e apoiando o Plano São Paulo. Queria aqui primeiro fazer um registro importante. A secretária Patrícia Ellen, registrava aqui o isolamento do Estado de São Paulo, mesmo nesse momento de retomada aqui das atividades em São Paulo, a quarentena segue e a população, de modo geral, tem mantido os níveis que também registramos antes desse novo momento. Portanto, é fundamental dizer que mesmo com o aumento da testagem, com esse processo de retomada, São Paulo segue diminuindo a sua participação no número de casos em comparação com o Brasil. Nós éramos 68% no início da pandemia, fomos caindo esse número, 40%, 30%, 25%, e agora atingimos um número inferior a 20,5% dos casos do país, mesmo com o aumento de testagem e mesmo com esse momento de retomada consciente. Portanto, o sucesso da política de isolamento social de São Paulo e o impacto que deu isso salvando vidas. Registrado isso, também é nossa obrigação registrar aqui os melhores exemplos, os bons exemplos das prefeituras que têm feito a sua parte em todo o estado de São Paulo. Então, a secretária Patrícia Ellen trouxe aqui para nós uma variação sobre o dia 7/6, ou seja, 7 de junho, comparando com os índices antes da pandemia nesses municípios. Esses índices demonstram o quanto essas cidades evoluíram no seu isolamento social. Portanto, o esforço que elas fizeram para poder ter um isolamento adequado e salvar vidas nesse período. Eu queria registrar aqui a primeira delas, São Paulo, com 26 pontos, registrando a cidade com maior delta no estado de São Paulo, um grande esforço da sua população, do seu prefeito. A cidade de Santos, com 24 logo atrás, Santo André, com 23 logo atrás, São Caetano, com 23, Campinas, com 23, Ribeirão Preto, com 22, Santana de Parnaíba, com 22, Osasco, com 21, Barueri, com 21 e São José dos Campos, com 21. Então, essas são as 10 cidades com maior variação de números de antes da pandemia com o momento atual no seu isolamento social. Registrar aqui também que muitos outros prefeitos fizeram um grande esforço e conseguiram níveis importantes desse isolamento social e seguem fazendo para a gente poder registrar as taxas que nós anunciamos aqui hoje. Então, dito isso, falado da questão do isolamento social e do avanço que os prefeitos tiveram ao longo desse período, nós também, aqui em São Paulo, trabalhamos talvez a principal tarefa do Estado durante esse período,
o preparo da rede pública para que aqui em São Paulo nenhuma pessoa ficasse sem atendimento. Com isso, hoje nós distribuímos mais 122 respiradores para os municípios do estado de São Paulo, de forma técnica, onde mais precisa, municípios esses com taxa de ocupação maior do que 80%, e por isso são impactados com esses respiradores que vêm para aumentar a capacidade hospitalar de cada um deles. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, secretário Vignoli. São 13 horas e 14 minutos. Vamos iniciar as perguntas, e a primeira delas, presencial, TV Globo, Globo News, William Cury. Boa tarde. Você hoje é o primeiro? Sou o primeiro. Boa tarde, William. Porque os últimos serão os primeiros. Serão os primeiros. Exatamente. Queria falar sobre a posição da OMS, que informou sobre a questão dos assintomáticos, que eles não teriam uma grande capacidade de transmitir a Covid-19. Eu queria entender melhor o que isso significa, né? Por que eles não têm capacidade, se é algo relacionado ao vírus, ou porque não tem os sintomas que faz transmitir. E isso muda em alguma coisa o planejamento do Estado, na reabertura que já está acontecendo em algumas cidades, como a capital paulista? Obrigado. Eu pediria ao Paulo Menezes, doutor Paulo, por favor, que respondesse essa pergunta, por favor. Depois o comentário do doutor Carlos. O conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2, ele é progressivo. Nós aprendemos a cada dia. A OMS fez esse pronunciamento, essa avaliação de que assintomáticos não transmitem. Eu entendo que naquele momento isso queria dizer que a probabilidade de alguém sem sintomas transmitir o vírus é baixa, talvez muito baixa. Mas eu quero lembrar 2 episódios que a gente teve logo no início da pandemia aqui no estado de São Paulo e no país, né? O primeiro caso que nós tivemos houve uma pessoa que veio do exterior da Europa, houve um encontro com outras pessoas, e após esse encontro, esse indivíduo desenvolveu seus sintomas e procurou assistência médica. Semanas depois, 1, 2 semanas depois, pessoas que tinham tido contato com essa pessoa logo após, antes dela estar sintomática, vieram apresentar Covid-19, sintomas de Covid-19. O outro episódio é aquele do conhecido casamento em Trancoso, na Bahia, onde também pessoas que ainda não apresentavam sintomas transmitiram o vírus para outras pessoas. Então, acho que, em primeiro lugar, a Organização Mundial da Saúde se referia à probabilidade. No entanto, acabei de receber aqui a informação de que hoje eles lançam outra nota dizendo que assintomáticos transmitem sim coronavírus e, sem teste, a quarentena é necessária. Por isso que é tão importante e tem tido um impacto enorme na nossa avaliação o uso de máscaras por toda a população quando está fora de casa. Porque a máscara protege não o indivíduo que está usando a máscara, ela protege o outro indivíduo. Aqueles que podem estar transmitindo o vírus e não sabem, porque não têm sintomas, eles têm uma redução da transmissão por uso da máscara. O secretário sempre fala, eu com a minha máscara te protejo, você com a sua máscara me protege. Acho que essa é uma mensagem fundamental. Então, há sim transmissão do vírus por assintomáticos. O que nós não sabemos ainda é qual a contribuição exatamente qual é a contribuição dessa transmissão para a ocorrência de novos casos. Ela é importante e o uso de máscaras e o distanciamento social são fundamentais para que a gente evite a transmissão dos vírus, tanto de pessoas assintomáticas como de pessoas em início de sintomas para outras pessoas da população. Dr. Carlos, por favor. Só um comentário rápido que eu queria acrescentar a explicação que o Paulo já passou. Na realidade, primeiro que eu não entendi isso como uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Uma pessoa
ligada à Organização Mundial da Saúde, comentou um estudo numa conferência. Esse estudo, ele mostra que casos que pessoas, antes de apresentar sintomas, elas podem estar eliminando o vírus, mas talvez numa proporção menor do que se acreditava. E pessoas, mesmo antes, já tendo contato com o vírus, mesmo estando com o exame do vírus negativo, ela também pode estar transmitindo o vírus. Então, a recomendação que deveria valer, que fica claro por esses episódios e outros que eu tive a oportunidade de acompanhar, famílias que estiveram em churrascos em finais de semana naquele início de março, tendo uma pessoa que foi o caso índice, vários se contaminaram naquele ambiente. Então, a disseminação talvez seja um pouco menor do que se imaginava que fosse um vírus altamente agressivo e que se disseminaria muito facilmente. Ele se dissemina facilmente, ele tem a sua agressividade e por isso precisamos tomar esses cuidados. Talvez nessa festa de casamento em Trancoso, ou nas reuniões familiares, ou nesses churrascos, se tivessem todo mundo de máscara naquela época, talvez não tivessem tido tantos casos quanto ocorreram naquele momento. Obrigado, Dr. Carlos. Muito obrigado, Will, pela pergunta. E você viu que houve essa mudança. E eu passo agora para a CNN, repórter Marcela Raal. Por favor, Marcela. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, São Paulo teve hoje o número recorde de mortes, 334 nas últimas 24 horas. Às terças-feiras, esse número já costuma ser maior, como vocês sempre falam aqui. De qualquer forma, foi maior do que terça passada, retrasada e assim por diante. Ontem, vocês falaram sobre a possibilidade da gente estar num platô. Queria entender qual que é a situação do Estado de São Paulo em relação à evolução da Covid-19. Obrigada. Eu vou fazer um comentário antes e dividir a resposta com o Dr. Carlos. Nesse sentido, a questão relacionada à sua primeira afirmação do recorde que você colocou aqui, de fato, né? E nós temos nas terças-feiras um número maior de casos devido à notificação. Mas, especificamente hoje, mesmo assim, nós tivemos um aumento de 3,5% com relação ao que nós estávamos na média. Então, nós continuamos na mesma média de crescimento, que é de 3,5% do número de óbitos. E eu diria para vocês, nós estamos passando por um crescimento de baixa velocidade, vamos dizer assim. É muito duro e difícil falar isso com relação a óbitos, né, principalmente para nós, mas falando de cenários, falando do nosso trabalho e tudo que nós temos feito, é assim que nós temos que estudar, analisar e concluir e com isso direcionar os nossos trabalhos. Por favor, doutor Carlos. Bom, com relação a esse número de hoje, me estranhou muito mais o número de ontem ser tão pequeno do que o número de hoje ser 340, 360, desculpa, não lembro o detalhe. Mas se nós somarmos o número de ontem com o número de hoje e dividirmos por 2, fazendo uma conta aritmética simples, nós vamos ver que, no geral, a situação persiste mais ou menos a mesma. Então, por isso que sempre chamamos atenção, e no Plano São Paulo ficou isso claro, ao invés de olhar momentos isolados, estudos transversais, nós olhamos estudos longitudinais, olhamos uma média ao longo de 7 dias, para podermos ter essas diluições dessas eventuais oscilações por N motivos aí. Então, eu acho que continuamos olhando esse índice e outros índices na capital de São Paulo e talvez
na nossa região metropolitana, com uma tendência à estabilização do número de casos que estão precisando ser internados e que estão precisando ir para UTI. O número de óbitos, muitas vezes, eles refletem infecções que ocorreram dias, semanas atrás, e não necessariamente os eventos agudos atuais. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Marcela. Seguindo, online, uma pergunta que será lida pela Gabriela, que é da Marina Rossi, a sucursal do país. Boa tarde. A cidade de São Paulo está preparada, do ponto de vista da saúde, para reabrir o comércio em geral já nesta semana? Nós, aqui, pela nossa metodologia, a gente não divide muito desta forma departamentalizada, saúde e economia. Tanto que, para responder esta pergunta, eu vou pedir primeiro para Patrícia Ellen dar a resposta e os complementos da área da saúde aqui com o Dr. Carlos. Por favor. Obrigada, secretário Guerma. Bom, a cidade de São Paulo, para a gente foi um exemplo positivo nessa gestão da pandemia, porque pelo Estado ela entrou na fase laranja e escolheu ter 2 semanas para fazer essa transição e a pactuação dos protocolos com os setores. Além disso, está sendo feito um trabalho pelo prefeito Bruno Covas de planejamento dos horários de funcionamento para que se diminua o fluxo, se evite grandes congestionamentos e fluxos de pessoas em horários de pico. E todo o trabalho que está sendo feito é para uma retomada gradual das atividades, mas lembrando que a fase laranja é uma fase de controle. A retomada, ela prevê, primeiro, evitar consumo local, por isso que são setores que envolvem e permitem que seja uma atividade de minimizar o contato, né? Então, são escritórios, concessionárias, atividades imobiliárias, comércio, com esse olhar mesmo de a saída para o estritamente necessário, e o isolamento social ainda é a principal recomendação para a população. Então, dentro desses critérios, a cidade de São Paulo está preparada para a fase que está. Agora, seguiremos monitorando internações, casos, óbitos, também o isolamento social, como um meio, né, para influenciar diretamente isso, e ocupação de leitos. E aí a saúde pode trazer um pouco desse panorama. O secretário Edson Aparecido participa aqui das nossas coletivas também, Bruno Covas, eles têm passado as informações, mas há um controle bastante grande dos indicadores de saúde que pode ser complementado aqui pela saúde. Eu só queria reforçar que outros municípios estão seguindo um caminho parecido, que é de entender e respeitar a fase em que estão, e tomar ainda um passo além de cuidado e de pactuação dos protocolos setoriais. As medidas de distanciamento e uso de máscara são fundamentais, protocolo de testagem, de como lidar com seus funcionários em caso de sintomas, e todo o trabalho que está sendo feito também com medidas de higiene e o percentual do fluxo e horário que é permitido. Então, isso é fundamental para que essa retomada seja bem sucedida, porque em municípios que isso não acontecer, a gente eventualmente vai precisar retroceder nas fases e temos os mecanismos para que isso aconteça. Muito obrigada. Carlos, por favor. Esses dados, pelo menos naquelas 5 pilares que definem o posicionamento dos municípios, e o município de São Paulo ele é até dividido em regiões, esses dados têm sido analisados diariamente e a consolidação semanal vai apontando para nós do centro de contingência a situação que está. E temos esse olhar diário, temos essa visão ao longo da semana de como os municípios estão se comportando. Como a secretária Patrícia falou, do ponto de vista de adesão dos municípios, está muito boa, muito boa. Nós temos ainda um número muito grande, mais de 90%, 95% dos municípios estão numa fase ainda de ficar com um grau maior de isolamento. Mas vamos analisando para ver a progressão. O município de São Paulo é um dos municípios que tem mostrado
resultados favoráveis, principalmente pelo grande apoio que a população que está entendendo o Plano de São Paulo tem dado nesse momento, ficando no isolamento, como os dados que a secretária Patrícia demonstrou ainda na cidade. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado pelo repórter Marina. Só para Lógico. complementar. Bom, trazendo alguns números aqui de São Paulo, né, números de hoje, que demonstram um pouquinho dessa capacidade de São Paulo hospitalar no que tange ao combate ao Covid-19, né? Nós estamos aí com um número hoje da capital de São Paulo de 30,7 leitos por 100 mil habitantes. É o maior do estado de São Paulo, muito superior aos outros, né? Nós temos também uma taxa de ocupação de leitos próxima aí de 70%, o que indica o preparo de São Paulo para o momento que vem passando de retomada consciente das atividades. Ok, muito obrigado, Vignoli. Agora, da TV Gazeta, Marcelo Bazégio. Por favor, Marcelo. Boa tarde a todos. O ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, externou a vontade dele de reconfigurar a contagem de óbitos, dizendo que muitos dos óbitos que são registrados em um dia correspondem a pacientes que acabaram falecendo há alguns dias. Por isso seria importante contabilizar a morte desse paciente específico no dia exato que ele morreu. O que vocês acham da declaração do ministro? Vocês concordam, discordam? E outra coisa que eu queria perguntar para os senhores é em relação à suposta imunidade após o contágio pelo coronavírus. A iniciativa privada está fazendo testagem aos seus funcionários e, inclusive, um grande banco aqui de São Paulo está testando seus funcionários, e os funcionários que testarem positivo para o exame sorológico estão liberados para voltarem a trabalhar nos escritórios. Como o Dr. Paulo Menezes falou que a imunidade não é garantida, esses funcionários, mesmo testando positivo, não correriam risco de, quem sabe, serem contaminados de novo? Obrigado. Eu gostaria de dividir com o Dr. Paulo Menezes comentários depois do Dr. Gorenstein, mas eu queria também deixar aqui uma informação que, a partir de hoje, nós já temos no site do CONAS as informações que os estados mandam simultaneamente para o CONAS e para o Ministério da Saúde. Então, agora teremos dados que podem ser contrapostos, vamos dizer, porque são os mesmos, e em horários que sejam mais adequados para a divulgação junto à imprensa e à população de um modo geral. Dr. Paulo. Obrigado. Primeiro, em relação aos óbitos. Essa sistemática de contar os óbitos confirmados no dia é uma sistemática que tem sido utilizada no mundo inteiro. Quando a gente acompanha os placares, como o da Johns Hopkins, que conta os óbitos, é assim que se faz. O óbito é confirmado na medida da sua... O óbito é contado na medida da sua confirmação. E aqui no estado de São Paulo, nós fazemos isso. Mas o ministro interino tem razão de que, para análise epidemiológica, nós temos que usar tanto data de início de sintomas, como data da ocorrência do óbito. E isso nós também fazemos para poder analisar a evolução da pandemia nas diferentes regiões aqui do estado de São Paulo. Então, as duas formas de trabalhar a informação são importantes do ponto de vista epidemiológico. Em relação à imunidade, eu acho que, primeiro eu queria dizer que as empresas, nós entendemos que é excelente a contribuição das empresas no processo de vigilância e testagem. Porque não é só testagem. Na medida que se encontra pessoas com sintomas, por exemplo, é preciso tomar medidas de isolamento e de atenção à saúde. Então, nós esperamos que as empresas façam não só testes rápidos, mas também, talvez até principalmente, testes diagnósticos, testes PCR.
E eu vou deixar aqui para o meu colega, o Jean, para falar sobre a questão da imunidade, do passaporte da imunidade ou não. Só para conhecimento de vocês, o teste PCR está sendo descontado em folha no caso desses funcionários de um desses bancos. O sorológico está sendo disponibilizado, o PCR está sendo descontado na folha de pagamento. Marcelo. Alô? Marcelo, essa colocação é muito bem feita, porque nós temos por prática a realização das sorologias, mesmo para aqueles pacientes que documentalmente tiveram, inclusive, o PCR positivo, sintomas clássicos com febre, dor de garganta, perda do paladar, olfato, e que por várias vezes acabam fazendo sorologias seriadas e acompanhadas, e essa titulação, que é a quantidade de anticorpos, o IgG, que daria essa proteção, ainda está baixa. Ou seja, nós não temos a garantia de que esses indivíduos com essa taxa de IgG positivo, porém com anticorpos ainda baixo, seriam passíveis de protegê-lo de uma nova infecção. Nós tivemos, inclusive, no Pará, vai se manter ainda presente, é que vai garantir se ele vai ter uma imunidade prolongada ou até mesmo duradoura. Obrigado, Dr. Gorenstein. A respeito da publicação de ontem e se repete hoje no nosso site com relação a esta Com isso, a gente já tem, entretanto, os protocolos de testagem disponíveis no site do Plano São Paulo. São ser reeditada e publicada hoje para esclarecer essa dúvida. Também o histórico de testes já realizados precisa ser reportado para a Secretaria para todos. Minha pergunta vai em relação ao Plano São Paulo, né? Essa semana vai completar aí 7 dias que vocês vêm acompanhando desde o início dessa implementação do Plano São Paulo. E eu queria saber se na região metropolitana há chances de cidades avançarem de fase ou também no estado alguma cidade e a gente fez um esforço
regionalização para facilitar o acesso a essas informações. Muito importante. Obrigado pela oportunidade de explicar melhor. Bom, um dos indicadores tem uma série de indicadores que você Secretaria da Saúde, toda a contabilidade de número de leitos necessários por uma expectativa de pandemia chegando em São Paulo, foi feito com uma média de 2 pacientes por leito por mês. Porque fora do Brasil, em média, esses pacientes ficavam internados 15 dias. 15 dias, então eu conseguiria colocar naquele leito 2 pacientes. Então, quando se fazia as previsões, a equipe da epidemiologia fazia as previsões do número de casos que poderia ter na cidade de São Paulo, se fazia uma previsão de número de leitos de UTI que seriam necessários para acomodar essa população doente. Com o desenvolvimento desses protocolos e desses atendimentos, baseado nos dados do Hospital das Clínicas, que já internou mais de 1.200 pacientes em UTI, olhando os dados dessa população e extrapolando para essa outra população nossa, que está seguindo o mesmo protocolo do HC, nós vimos que no HC conseguiu-se diminuir esse tempo de internação de 15 dias para 11 dias e meio. Ou seja, você, entre aspas, ganhou 30% a mais de leitos, sem precisar investir em novos médicos, em novos enfermeiros, em novos fisioterapeutas, em novos equipamentos, em novas camas. Então isso é muito útil para o gestor, para ele fazer o seu acerto. Ficou claro? Oportunidade de ajustar no nosso protocolo aqui. Então, tudo isso acabou contribuindo para esse indicador ser altamente positivo, uma redução em mais de 3 dias de internação. Você imagina o custo de um doente numa UTI, então isso é altamente favorável. Isto é uma medida de eficiência, por isso que é tão importante. Aumento de qualidade com diminuição de custo. Então, indicadores de eficiência são extremamente importantes para o gestor e para as instituições. Por isso, essa diminuição de 30% no tempo de permanência reflete na melhoria e no aumento do número de casos que são atendidos. Muito obrigado pela sua pergunta. Nosso último repórter do SBT, Fábio Diamante. Por favor, Fábio, boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. São Paulo hoje anuncia a abertura parcial do comércio a partir de amanhã. Tem um estudo que está publicado nas plataformas da Covid, da USP e da Unifesp, que fala exatamente desse momento. E diz o seguinte, que o Plano São Paulo ele é precipitado, porque ele prioriza a taxa de ocupação dos leitos de UTI e não a velocidade de transmissão da doença. No entendimento dos cientistas, quando o Plano São Paulo utiliza essa taxa,
ele privilegia o comércio e não a saúde da população. Isso está entre aspas. Eles questionam que provavelmente a taxa de isolamento social deve cair, porque mais gente vai para a rua, e que São Paulo pode perder o que ganhou. Ellen e Dr. Carlos, por favor, com comentários talvez do Dr. Paulo. E a segunda pergunta, por favor, depois o Dr. Gonestein. Patrícia. O plano é baseado em evidências, em dados e práticas internacionais. Nós acompanhamos taxa de transmissão e o equivalente ao RT, né, o termo técnico, a gente está fazendo acompanhamento de RTs regionalizados. E todas as traduções que foram feitas nos principais países e estados, nos Estados Unidos também, que a gente usou como referência, traduzem exatamente para criar indicadores claros e transparentes para a população e para os líderes regionais. E para isso, variação no número de casos, internações e óbitos são exatamente a forma utilizada. Além disso, tem a parte de ocupação de leitos e tem indicadores de testagem, que a gente colocou como pré-requisito, estamos estudando, inclusive, a partir desse número de testagem que está crescendo, incluir como indicador claro também no São Paulo. Agora, um ponto importante sobre isso, é importante a gente olhar os números. O secretário Vignoli compartilhou a ocupação de leitos no município de São Paulo. Se a gente falar pelo lado da evolução da pandemia, o número absoluto de casos dessa última semana versus a semana anterior está reduzindo, internações estão estabilizadas com uma pequena queda também, e óbitos também caíram relativamente ao total da semana anterior. Então, os dados nos mostram que São Paulo está num momento diferente. Agora, se por algum motivo, seja por descumprimento de quarentena, por uma retomada mais acelerada e os indicadores vierem a piorar, o prefeito já declarou aqui que está 100% comprometido a retroceder, assim como o governador. O que a gente de você ver que nos casos leves a moderados não existe qualquer tipo de sequela aparente. Mesmo aquelas alterações do paladar e olfato ao longo das semanas tendem a ser recuperadas na grande maioria dos casos. O que nós temos uma preocupação maior são os pacientes muito mais graves. O paciente grave, o paciente crítico, ele tem uma série de inflamações, de respostas inflamatórias que mexem tanto com o rim, tanto com o pulmão, tanto com o cérebro, enfim, ele de forma íntegra, que a gente chama AD íntegro. Alguns talvez fiquem sim com sequelas. Nós estamos escrevendo a nossa história do Brasil, nós estamos acompanhando agora esses pacientes graves e gravíssimos que saíram das nossas unidades. Eu acho que essa resposta nós teremos nos próximos meses, e aí sim a gente saberá de quantos que saíram da UTI, felizmente vivos, mas quantos ainda ficaram com sequela em vários desses órgãos. Dr. Carlos, por favor. Paulo, por favor. Eu queria complementar em relação ao plano de São Paulo, de que a posição do Observatório Covid-19, ela é o que nós queremos
na academia, na universidade, na profissão da ciência. Alguns deles, todos os colegas meus, da Universidade de São Paulo, outros são de outras universidades. E eu acho absolutamente necessário que haja debate construtivo na sociedade. E agora, eu quero defender que os nossos indicadores, eles não colocam o relaxamento ou a retomada de algumas atividades quando nós temos evidências claras de que a pandemia está crescendo. Como é que nós avaliamos isso? O principal indicador nesse sentido é o número de pacientes internados por dia, que de fato representa o que está acontecendo em termos já falou, nós estamos conhecendo. Mesmo se você pegar os primeiros casos na China, agora eles estão chegando a 3 meses de evolução, 2 meses de evolução. E os daqui de São Paulo também estão nesse período. Então, não dá para saber que tipo de sequela vai ficar ou se vai ficar sequela. Tanto que na nossa linha de cuidados, que vem desde o doente, que foi validado no Comitê de Saúde do Centro de Contingência, desde o doente em casa até ele passar pela hospitalização, período de UTI, ele tem um acompanhamento pós-alta do hospital de pelo menos 1 ano. Então temos uma plataforma uma plataforma que vai acompanhar esses pacientes por pelo menos 1 ano para podermos saber se o rim se recuperou, se aquele pulmão que tem alguns achados que nós temos visto numa biópsia, em alguns dados de necrópsia, muito tecido colagênico, que é um tecido de cicatrização que indicaria uma fibrose de pulmão, se isso vai se instalar como doença ou se isso vai ser totalmente reversível. Obrigado, Dr. Carlos, obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio, pela sua pergunta. E são 13 horas e 51 minutos. Relembrando a vocês que fique em casa, salve-se em casa e, se precisar sair, a sua máscara me protege e a minha máscara protege você. Muito obrigado. Amanhã, nova coletiva com o governador João Dória.